Olá, seja bem-vindo. Muito obrigada a você que, assim como eu, pensa que o mundo deveria parar 5 minutinhos para a gente conseguir respirar e que se a gente não consegue parar ele, então o que nos resta é tagarelar. Muito obrigada por estar aqui tagarelando comigo, escutando a minha visão sobre o mundo. O papo de hoje, ele é baseado em um vídeo que eu vi ontem da Ana Viana. Eu acho que é assim que fala o nome dela, em que ela fala sobre o reflexo dessa geração que está obcecada pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento pessoal e o impacto disso na nossa vida externa. Provavelmente você já deve ter rolado a sua tela do TikTok ou do próprio Instagram e visto cada vez mais esses movimentos de acordar mais cedo e ser adepto a jornalzinhos de autoconhecimento, caderninho de pensamentos positivos, ou até mesmo essas medidas mais extremas, tipo aquele modo caverna, se baseia na ideia de você se isolar socialmente, digitalmente do mundo, em busca de uma evolução espiritual e emocional. E como que isso tem sido cada vez mais aderido pelos jovens. E como isso impacta diretamente no nosso desenvolvimento humano. Porque, principalmente depois da pandemia, a gente facilmente consegue encontrar, principalmente em artigos científicos, a forma como o isolamento social impacta diretamente na nossa saúde mental. Justamente porque, há pelo menos 2000 anos, a gente lida com a juventude e com o processo de evolução emocional pelo método mais prático e que mais dá certo, que é errando, que é cometendo erros, principalmente no período da juventude, que a gente está descobrindo os novos desafios e buscando entender as coisas da vida, e a gente entende justamente errando. E como isso é essencial para o nosso desenvolvimento. E como que se isolar do mundo ou essas medidas superficiais simplesmente só estão ferindo a sua relação com o mundo. Isso aqui é um papo sincero, porque essa pessoa que vos fala é uma pessoa que foi durante muito tempo adepta a esse tipo de movimento. Desde muito nova, principalmente impactada por essa obsessão que eu tinha por alta performance e alta produtividade, eu sempre fui adepta a esse tipo de pensamento de não, eu não vou para essa reuniãozinha, para essa reunião social, tipo, barzinho, festinha com os meus amigos, na minha adolescência, entre parênteses aqui, tá? Porque isso vai atrapalhar a minha evolução espiritual, a minha evolução emocional. Eu espero que você entenda o quão grave é isso, principalmente no período da adolescência. E como isso me afetou diretamente, porque eu realmente segui todos esses passos em busca da alta performance, isolamento social, rotina de produtividade, caderninho de bons pensamentos. E o que isso me resultou foi num isolamento do mundo, fobia social, perda de todos os meus relacionamentos sólidos, perda de um ciclo de apoio emocional e psicológico e cada vez mais o sentimento de solidão acentuado. E a forma como que cada vez mais a gente vê jovens aderindo a esses movimentos é extremamente preocupante, porque na própria pandemia a gente viu isso e é muito contraditório, sabe? Porque na pandemia a gente viu como que isso impacta diretamente na nossa saúde mental. E a gente está indo justamente por esse movimento contrário. Mas eu vejo também o quão difícil é a gente lidar com o mundo, a gente lidar com tantas pressões, sabe? Fazendo aqui eu lembrei de uma coisa, que foi aquela questão do Enem da Rita Lee, e que ela diz, né, que ela nem imagina o quão difícil é ser jovem hoje em dia, porque nunca houve uma pressão tão grande sobre os jovens, principalmente por conta do mundo digital. E é muito difícil a gente lidar com o mundo, com tantas informações. Mas também é muito difícil a gente encarar esse medo de que, esse pensamento de que a gente não pode se mostrar vulnerável para o mundo, porque a partir do momento que você tem relações sociais e que você busca construir relacionamentos, e eu falo de relacionamentos de todas as formas, gente, não só na questão amorosa,
você tem que se mostrar vulnerável, porque você lembra da sua subjetividade, da sua humanidade, sabe? E a forma como que eu vejo que cada vez mais a adesão a esses movimentos, pelo menos eu, Bia, no meu processo terapêutico, eu entendi que era simplesmente uma fuga, uma tentativa de fugir dessa minha humanidade, de me mostrar da minha subjetividade, a minha vulnerabilidade. Porque quando a gente escolhe se isolar do mundo, é justamente pelo medo de se decepcionar, ou de se frustrar, ou de errar. Mas eu sinto muito em te dizer que a vida é isso. Você evolui emocionalmente errando, você amadurece errando, você atinge um ápice de maturidade emocional e de bem-estar mental lidando com seus erros, lidando com seus monstros. E dificilmente você lida com eles passando tempo sozinha. Não que eu ache que você estar sozinha na sua solitude não seja bom. Até porque esse vídeo pode até parecer uma hipocrisia se você me conhece muito bem, porque eu sou uma pessoa muito adepta a me isolar socialmente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha. E principalmente nos períodos em que você realmente precisa focar mais em alguns objetivos, como por exemplo, esse ano eu passei pelo vestibular de medicina, foi essencial para mim me isolar um pouco mais. Só que isso eu escutei do meu médico e escuto do meu psicólogo semanalmente, que é: Bia, você precisa de descompressão, você precisa lidar com o mundo real para lembrar disso. Tanto do meu período da faculdade de medicina, para lembrar que eu não era uma máquina, um robô de estudo, e tanto no meu processo de evolução, para lembrar que eu preciso lidar com os meus erros, eu preciso lidar com a minha vulnerabilidade, com a minha subjetividade. E eu não tô falando isso para você despirocar da cabeça e sair cometendo todos os erros possíveis do mundo. Mas é de tipo assim, cara, aproveita esse período da vida. E eu falo isso já com tom de arrependimento, porque eu tô quase chegando nos meus 20, e já com uma ideia de arrependimento de, cara, eu poderia ter vivido mais, eu poderia ter errado mais, porque era a chance que eu tinha de errar, sabe? De cometer erros de uma forma mais leve. E eu vejo o como que as pessoas que fazem isso de uma maneira natural, o meu próprio psicólogo, ele sempre fala, né? Que quando chega alguém no consultório e fala que um filho é muito despirocado da cabeça e o outro é muito certinho, não dá trabalho nenhum, a gente sempre tem que estar de olho e preocupado com o que realmente não dá trabalho. Porque o jeito certo da vida, o jeito humano de viver a vida, é justamente cometendo erros, desde a infância, a adolescência e a juventude principalmente. A gente continua errando depois da vida, mas principalmente essas fases são as fases da vida em que a gente precisa lidar com uma leveza com os nossos erros. É o período que a gente tem para isso da vida. E a gente tá desperdiçando numa ideia de um autoconhecimento, de um desenvolvimento pessoal que a gente não sabe nem para que serve. Porque assim, a pergunta que eu me fiz quando eu me vi com puta autoconhecimento, sei tudo sobre mim já e sozinha, foi com uma ideia de tipo assim, tá, eu faço o que agora com todo esse autoconhecimento, com todo esse desenvolvimento que eu tive? Eu faço o que com isso? E não que gente, eu sou a pessoa mais adepta do mundo a métodos terapêuticos, eu sou adepta a quase todos. Mas, gente, vamos lidar com uma descompressão maior, com uma naturalidade maior com a vida, sabe? E eu falo isso porque eu vivi todos os arrependimentos e as consequências por fazer esse tipo de escolha. E eu espero muito que você não tenha esses arrependimentos e essas consequências na sua vida. Porque quando eu paro pra pensar o quanto eu deixei de viver na minha vida, sabe? Em busca de um autoconhecimento, de uma evolução espiritual, de um desenvolvimento, que é impossível você chegar com 20 anos, com 25 anos. Sabe, é uma delícia realmente a gente mergulhar no processo da terapia. Gente, eu faço terapia, é maravilhoso. Mas assim, você se privar de viver em busca de uma estabilidade emocional, eu volto a dizer que eu sinto muito. Mas isso não dá certo. Porque é vivendo a nossa instabilidade e que provavelmente também eu já tenho muito na minha cabeça que não existe estabilidade. Existe a gente lidar com o instável da vida, sabe?
Então, para, gente, de tentar buscar métodos de fuga. O que funciona é você viver. É uma coisa tão, às vezes, né, tão óbvia. E a gente esquece. Eu me esqueci disso durante tanto tempo, sabe? E eu vejo que as maiores coisas que eu aprendi na vida foram com outras pessoas, foram me relacionando, foram tendo relacionamentos amorosos e me frustrando, foi tendo decepções. E essa é a forma como a gente cresce da vida. É assim que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente evolui emocionalmente. Esse é o segredo. E é tão óbvio, e a gente fica buscando umas fugas tão superficiais. E tá tudo, sabe, é tão simples. Eu acho que os dois extremos são muito ruins. Nem a ideia de você despirocar totalmente da sua cabeça e fazer todas as escolhas erradas, não é isso. Mas, sabe, também não vive essa obsessão, sabe, dessa estabilidade emocional, porque isso é mais uma ilusão do mundo moderno, porque não existe uma estabilidade emocional, e você acaba perdendo a fase mais importante da sua vida. E eu me lembro de conversar com uma pessoa de uns 40 e alguns anos, e me dizendo, tipo assim, cara, vai viver um pouco, porque eu tô nos meus 40 e tantos anos, e hoje eu vivo coisas do quais eu gostaria de ter vivido com 20 anos e eu não vivi. E eu tento viver hoje, mas eu sei que não é o mesmo gosto, não é da mesma maneira, sabe? E eu vejo que hoje, principalmente, gente, tudo que eu me lembro da minha vida, de ter evoluído, foi cometendo erro. Então, por favor, faça isso por mim e por você, sabe? E para de tentar buscar umas soluções rápidas e superficiais. Não é um journal do autoconhecimento que vai te evoluir. Não é caderninho dos bons pensamentos. É você viver, é você ter trocas reais, é você ter boas experiências. É isso que vai fazer você evoluir, você aprender, você entender como lidar com o mundo e como lidar com você. Porque se a gente vai pelo caminho contrário, a gente não lida com o mundo e a gente passa a não lidar com as nossas questões, porque o mundo que traz as nossas questões e que faz a gente pensar nas nossas questões. Quanto mais a gente se entrega para o mundo, na ideia de viver, de experienciar, mais a gente busca entender as nossas questões. Então, por favor, gente, para de cair nessa ideia, sabe? Faz bem para nossa saúde mental, para o nosso cérebro ter convivências e ter boas relações. Então busca construir isso, sabe? Se o lugar que você tá não tá legal, os seus meios de convivência não tão legais, ótimo, busque outros. Busque sozinho encontrar outros, encontre e seja feliz em outros meios, sabe? Mas não acha que o mundo tem que parar para você conseguir se entender. É isso aqui que a gente tá fazendo, sabe? O mundo tá acontecendo e a nossa vida tem que acontecer pra gente conseguir se entender. Então eu espero muito que isso tenha te ajudado e que você deixe essa paranoia de lado. Viva e viva muito bem, por favor, porque, sabe, a gente só entende o impacto disso quando a gente tiver velhinho e não conseguir mais fazer o que a gente tem hoje a oportunidade de fazer. E aí a gente vai pensar, cara, eu não acredito. Você já se imaginou com 70 anos contando pros seus netos? Então, eu não tive boas experiências porque eu tava me autodesenvolvendo. Aí eu não tenho boas loucuras pra te contar, eu não tenho boas risadas, assim, umas histórias que te arranquem boas risadas, porque eu tava me autodesenvolvendo na minha adolescência. Ah, gente, vamos viver, né? Que é mais legal. Obrigada por ter me escutado até aqui. Até a próxima.